João, como que eu faço para melhorar o tráfego do meu estúdio de design? Como que eu faço para melhorar os meus anúncios? É isso que eu pretendo responder nesse vídeo. Então vamos lá. Eu não sou um gestor de tráfego, tá? Eu sou um cara do comercial, eu gosto de fazer call de vendas, eu gosto de ligar e eu gosto de vender. E unindo essa habilidade de vendas e design, eu percebi que na minha formação faltava uma coisa, que é a geração de demanda, é geração de novas calls, geração de novas reuniões. E um dos jeitos mais legais de você gerar novas reuniões é por meio do tráfego pago. O tráfego pago, ele não é uma estratégia muito boa para iniciantes, porque ele requer um investimento inicial e ele requer uma inteligência de processos e de estrutura comercial. Agora, para quem está começando, o melhor que você pode fazer é conteúdo, abordagem e principalmente farmar indicações, beleza? Esse é o feijão com arroz, esse é o que você tem que fazer para sair do zero. Porém, não fica muito claro para a maior parte dos designers o momento que você tem que fazer a transição desse trabalho de corno para o trabalho inteligente do tráfego. E aí é nesse ponto que eu quero trabalhar esse vídeo, certo? Como é que você sabe o momento certo de diminuir a indicação, diminuir esse trabalho braçal de gerar novos leads, de maneira assim, para tudo que você está fazendo e vai gerar lead, para deixar o negócio um pouco mais automático. Eu vejo que são dois gargalos que você precisa resolver para poder fazer essa transição e começar a ver o tráfego como uma coisa importante. E aí, obviamente, a gente vai falar sobre melhorar o tráfego depois. Quais são esses dois elementos? O primeiro elemento é um elemento de conhecimento. Então, muita gente fala assim, eu vou investir em tráfego. Aí, o que é investir em tráfego para o cara? É abrir o Instagram, pegar um post legal, um post de portfólio, e ele vai lá e põe impulsionar, põe R$ 100, faz o Pix e acabou. Né? O cara acha que tráfego pago é isso. Em parte é isso, mas você precisa saber abrir o gerenciador de anúncios, você tem que ter uma conta de anúncios, você tem que saber como que funciona o Pixel, você tem que ter um domínio, você tem que ter um site, você tem que ter um conhecimento de, sabe? É o básico, entendeu? Você abre lá a segmentação, a configuração de campanha, a diferença entre um conjunto de anúncios, um conjunto de criativos e o criativo, entende? Você tem que ter esse conhecimento e entender minimamente como que o negócio funciona. Mesmo que você vá contratar um gestor de tráfego e delegar isso, você ainda precisa ter esse conhecimento. Por quê? Como é que você vai fazer a gestão de alguém que vai fazer uma função que você não entende nada sobre? Seria como se você fosse contratar agora um mestre de obras. Você ia contratar um mestre de obras e ia falar o que para ele? Você não consegue direcionar o cara, você não consegue explicar para ele o que você quer, você não consegue dizer para ele quais são as suas necessidades, as suas urgências, os pontos de atenção dele. Então você precisa conhecer minimamente aquilo para você ser um bom gestor. Então, o conhecimento é o primeiro ponto. E o segundo ponto é o valor que você fatura precisa sobrar. Se você não está conseguindo fazer as contas do seu estúdio ficarem positivas, prestando serviço, vivendo com menos do que você ganha, poupando um pouco para poder reinvestir na empresa, se você colocar tráfego, você vai se afundar mais no buraco. Você vai ter uma fonte de gastos a mais e uma estrutura de previsibilidade de receita, de fluxo de caixa, de capital de giro que seja, você não vai saber fazer a gestão de todas essas coisas. Então, o tráfego para você vai ser um peso, vai ser um problema, não vai ser um investimento direto que você vê, eu ponho R$ 50 e volta R$ 1.000, entendeu? Você não vai conseguir fazer essa conta. E quem não consegue fazer essa conta não fica no tráfego pago. Investe um tempinho, para e depois volta. Ou investe um tempo, vê que está dando errado e desiste. Certo? Então, esses dois pontos, eles vão mostrar a sua maturidade. Se você está começando agora, novamente, farma a indicação, faz abordagem, produz conteúdo. Gera os primeiros projetos, sai do zero, começa a formar aquela base, tá? Afinal, você não tem dinheiro, não tem inteligência, não tem processo para investir em tráfego. Beleza. Começou, saiu do zero, você não é mais um, digamos, iniciante. O que você vai fazer? Você vai viver com menos do que você ganha, você vai estudar tráfego. E aí você vai pegar esse dinheiro que está sobrando, esse dinheiro a mais. E aí eu vou te trazer o primeiro grande insight desse vídeo. Você vai pegar esse dinheiro e você vai reinvestir em tráfego, você vai reinvestir na distribuição do teu estúdio, do teu negócio. Ponto importante, né? E aí vem o insight. A maior parte dos estúdios investe 3, 5% do faturamento bruto em anúncios. Põe de volta esse dinheiro em mídia. Só que esse número de 3 a 5% é muito pouco. É um investimento muito pequeno
perto do resultado que as pessoas querem ter. Então todo mundo quer faturar 100 mil reais, todo mundo quer falar assim, nossa, eu cheguei nos 100 mil reais. Né? Na bolha do design, a meta é 10 mil reais. Né? Eu quero passar os 10 mil reais, eu quero estourar a bolha dos 10 mil reais. Beleza, para você faturar 10 mil reais, você precisa ser bom no que você faz, focar em distribuição, fazer abordagem, produzir um pouco de conteúdo, cara, trazer os clientes para recorrência, entender um pouco de oferta. Você precisa ser um bom designer no fundo, né? Você precisa ser uma espécie de empresário, vendedor e criativo. Você precisa ser esse cara, né? Pior que eu tive uma ideia para um vídeo agora, deixa eu anotar, peraí. Beleza. Então, você precisa fazer esse processo. Né? Esqueci o que eu estava falando, foda-se, vamos seguir. A maior parte das pessoas não está disposta a pagar o preço por faturar alto, entendeu? A maior parte das pessoas não está disposta a contratar gente, a treinar gente, a aprender gestão, aprender vendas, desenhar processo comercial, fazer planejamento, seguir meta. E o cara quer faturar como se ele fosse uma empresa grande. Então, ele age como alguém pequeno, ele é alguém pequeno, ele não tem a maturidade necessária, mas ele espera ter resultados de alguém maduro, com processos, com equipe e que faz aquilo que é necessário para chegar onde quer. Então, existe um descompasso entre o input, né, o quanto de trabalho você põe, e o resultado que você está esperando ter. E esses dois números eles ficam fodidos um com o outro. Por quê? A gente espera que em 2, 3, 5, 6 meses de design a gente vai estar faturando 10, 12, 15 mil. Mas um estagiário numa grande empresa não espera que nos primeiros 3, 5, 6 meses do estágio dele ele vai estar ganhando 5, 10 mil reais. Entendeu? Ele não espera isso. Então a gente tem que fazer esse alinhamento de expectativa. Para que você acelere esse resultado, você precisa investir mais no negócio, porque você está comprando tempo. Ou seja, se você pega 3, 5% do seu faturamento e põe em tráfego todo mês, você está ficando para trás. Porque a maior parte dos negócios digitais, dos grandes negócios, reinvestem 25% do faturamento em tráfego. Esse dado eu não tirei da bunda. Esse dado está lá no vídeo do JP, da Hotmart, que fez um vídeo chamado Fim do Marketing Digital. É um vídeo de 1h40 e isso está no minuto 1h04, certo? É só você ir lá no videozinho dele ver, o cara tem a base de dados inteira da Hotmart, ele sabe o que ele está falando. E esse é um dado assustador, porque você imagina que se você fatura 10 mil reais, quer dizer, se entra na empresa, se a empresa recebeu 10 mil reais de algum jeito, 2.500 desses reais tem que ser investidos de novo na distribuição, no tráfego. Isso é sem considerar investimento em equipe, em processos, em ferramenta, prolabore do fundador, etc. É 25% do faturamento bruto, certo? Então, tudo que entra no caixa da empresa pega 25% e reinveste em tráfego. E por que eles fazem isso? Por que os grandes players fazem isso? E por que você não faz isso? Porque eu não faço isso? Porque a gente é burro, certo? Mas em resumo, a gente não faz isso porque a gente, tem medo de investir, 2, não tem um planejamento adequado para isso, não põe os números na ponta do lápis da forma que deveria, e 3, a gente não tem perspectiva de que distribuição, geração de novas reuniões, gerar novas oportunidades de venda é a coisa mais trabalhosa em um negócio. Então, vender é fácil. Você entra na reunião, segue a porra do script, dá o pitch, vende, acabou. Não tem mistério. Agora, você gerar essas reuniões requer toda uma estrutura de planejamento. Requer toda uma estrutura de inteligência. E a gente não pode querer pular etapas, entendeu? Então, se a coisa mais difícil em um negócio hoje em dia é gerar demanda, é gerar atenção, é gerar reuniões de venda, é gerar novas oportunidades de vender, aonde que tem que ir a maior parte do dinheiro? Nisso. Por quê? Porque se você investe, ainda é difícil. Agora, imagina fazer isso sem nenhum investimento. Se você tenta fazer isso sem nenhum investimento, o que acontece? Todo mês você vai fazer aquele trabalho que você fazia no mês 1 do seu estúdio. É como se você ficasse sempre no primeiro mês do seu negócio. Sempre. Então, lembra quando você começou que você tinha que postar e interagir, pedir indicação e tentar fechar projetos assim meio na unha, no dente e era desagradável e não sei o quê? Então, se você não pega 25% do teu faturamento bruto e não reinveste na porra do estúdio, todo mês vai ser isso. Você entende? E o pior é que você vai vender projetos grandes, projetos caros, vai levar mais tempo para entregar e você vai ficar sobrecarregado e não vai conseguir prospectar como você deveria.
Porque no começo você não tinha projetos grandes, você não tinha clientes que você já fechou te pedindo resultados, te pedindo entregas. E aí que vem a merda, porque o seu tempo ele fica escasso, você só tem 24 horas no dia e você tem que balancear entre entregar e vender. Se você não tem sócio, não tem funcionário, fazer isso é muito difícil. Então, qual que é a sacada? 25% do faturamento, de novo, em tráfego. E, dica final para quem ficou até o final do vídeo. Né? E o ponto mais importante do tráfego, ao contrário do que você pode pensar, não é a configuração que você faz lá no gerenciador ou no botãozinho de impulsionar. Não é isso exatamente. A gente tem a impressão um pouco disso, né, de que eu vou colocar o interesse do meu lead X ou Y. Isso vai fazer alguma diferença, mas isso não é o, digamos assim, absoluto essencial. O 80-20 do tráfego é o criativo. É a imagem que você roda. Essa imagem é o 80-20. Essa imagem é a diferença entre você ter uma campanha muito bem sucedida, de um ROI muito positivo, e uma campanha muito merda que só torra dinheiro e não te traz resultado nenhum. É o criativo, é a imagem. Ou seja, você tem que ter uma rotina de produção de criativos muito grande, especialmente se você investe 25% do teu faturamento em tráfego. 25% pode não parecer muito, voltando nesse assunto, né? Mas, cara, se você fatura 20 mil, é 5 mil reais. É muita coisa. É um dinheirão que você vai pôr de volta. Por quê? Porque você quer resolver um grande problema, que é geração de demanda. E, claro, você vai por 5 mil de tráfego, cara, você vai gerar lista pra caralho. E aí você tem que ser um bom vendedor, você tem que ter um bom processo comercial para transformar essa lista em projetos, transformar essa lista em vendas. E como melhor vendedor você for, você vai precisar de menos lista para ter mais resultado. Certo? Então, o criativo é o ponto de virada, é o ponto de atenção que você tem que ter. Tá? Então, pega tudo que entra no caixa da empresa, 25% tráfego. Fez isso, produção constante de criativo. Se você gostou desse vídeo, aqui na descrição eu vou deixar o link do workshop que a gente vai fazer no dia 29 de dezembro, onde eu vou te ajudar a planejar o comercial do seu estúdio, da sua agência, do seu freela para 2026. A gente vai ficar mais de 2 horas juntos, eu vou te trazer vários exercícios, vários pontos de atenção que você tem que executar junto com a gente lá no workshop. E aí, a gente vai ter depois uma sessão de tira dúvidas e tudo mais. E dentro desse ingresso do workshop, que custa 100 pila, você vai ter acesso a uma porrada de aulas, modelos, templates. Tá tudo aqui na descrição do vídeo. É a melhor oferta que você vai ver na sua vida. Ainda mais considerando que você está num canal de nicho, né? Num canal onde eu ensino processo comercial e vendas para designers, certo? Então, se você é um designer, me siga para mais, deixa o seu like. Assista os outros vídeos do canal aí, se você não está convencido no workshop, cara, assiste os meus vídeos, pelo amor de Deus. O conteúdo aqui é de alto nível, ok? Qual outro aviso que eu tenho para dar para vocês? Encaminhe esse vídeo para os seus 10 mil amigos mais próximos. Faz essa boa, sabe? Ajuda o canal a crescer. Manda nos grupos de design que você tem, que os caras ficam mandando portfólio, Behance lá. E dê um like aqui no meu carrossel, é um carrossel escroto feito com imagem de IA. Manda esse vídeo lá, por favor. Com certeza vai ajudar muita gente e com certeza você vai ser recompensado por isso, por espalhar a palavra do processo comercial, tá bom? A gente se vê no workshop dia 29, deixa o seu like, se inscreve no canal e é isso aí. Te vejo no workshop dia 29.